Boa noite, pessoal. Aula 6. Destravada aprovação, aula 6. Sejam bem-vindos. E aí, como vocês estão? Deixa eu já mandar o link aqui pra galera. Boa noite. Segunda-feira é um dia ótimo para quê? Estudar português. Como vocês estão, gente? Eu fico ansiosa, sabia? Fico com saudade de estar aqui ao vivo com vocês. De verdade. Boa noite. Deixa eu só mandar o link aqui pra galera. Mandar o link pro povo. Boa noite, boa noite. Deixa eu mandar aqui o estamos ao vivo pro pessoal. E aí, povo? Tô quietinha aqui, mas é que eu tô mandando os links, o link pra galera dos grupos, tá? Já vou falar com vocês direitinho. Boa noite. Falta um grupo. E aí, gente, já vai? Ai, olha, tem aluna aí já pronta, ansiosa para iniciar o curso completo. Isso aí. Isso aí, eu ansiosa para receber vocês. Adoro começar a turma nova, adoro. Pronto, acho que mandei para todos os grupos. E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar aquele tempinho pra galera entrar. Já avisei lá nos grupos. Como vocês estão? Conseguiram assistir as aulas que eu coloquei lá, as aulas extras? Pegaram o material da aula de hoje? Estão por dentro de tudo que tá lá nos grupos? Acessaram o link explicando sobre o curso completo que vai abrir amanhã? Quero saber se estão por dentro. Vamos lá, hoje nós vamos falar, a aula vai ser sobre a verdade sobre como gabaritar matemática com português. Mas, Michelle, isso aqui é um curso de português. Curso de português. Mas como é que se gabarita matemática com português? Como é que se gabarita qualquer disciplina com português? Qual é a parte de português que cai em qualquer disciplina? Que faz a diferença em qualquer disciplina, na prova inteira, na verdade. E interpretação de textos, né? Então, hoje, nossa aula vai ser todinha sobre interpretação de textos, que na minha opinião é o pulo do gato para você ser aprovado, para você gabaritar a sua prova de português, para você gabaritar qualquer prova, na verdade. Porque quando você está estudando, você estuda a parte específica de qualquer disciplina, né? Estuda gramática, estuda aí o direito constitucional. Eu sempre dou o exemplo do direito constitucional porque eu adoro. Estuda aí física, grava tudo quanto é fórmula, mas e a parte, né, do entendimento, da interpretação, de você ler e entender o que aquela questão está pedindo, o que aquelas respostas estão te dando, né? E aí, onde é que fica isso? Em interpretação de textos, que a maioria não estuda.
Boa noite. Se você estuda, se dedica a estudar a interpretação de textos, você já está à frente de muitos candidatos que estão concorrendo à mesma vaga que você, tá? Então, tem como estudar a interpretação de textos, Michele? Tem como estudar a interpretação de textos, sim. Existe um mito de que interpretação de textos não se estuda, né? Só chegar lá, ler, entender. Só que se você não está acostumado a ler e entender bem textos, você vai estar enferrujado quando você chegar lá para fazer a prova e ler e entender, né? Tem muita gente, a matéria-prima, né? O instrumento, na verdade, para você exercitar interpretação de textos é ler textos. E quantos de vocês têm o hábito de ler? Quantos de vocês têm o hábito de fazer essa interpretação não só como exercício, mas tem o hábito da leitura no seu dia a dia? Tem esse hábito? Quantos de vocês? Quem aí está acostumado a ler? Quem me fala aí? Quem aí está acostumado a ler? Tem o hábito da leitura? Pega um texto e tá ali, ó, íntimo do texto. Quem aí tem esse hábito? Me fala aí, quero saber. Temos que ir para o nosso ritual, né? Mas eu tô deixando a galera entrar. Ó, dedinho no coração. Teve gente que já lembrou. Vamos lá, pro nosso ritual aí de início de aula, né? Dedinho no coração pro Instagram entender que a aula é maravilhosa, enviar para mais gente ter a chance de estudar gratuitamente aqui com a gente. Dedinho aqui no aviãozinho, vamos enviar essa live para 10 amigos. Clica aqui na setinha no aviãozinho. Vai abrir aí uma telinha para vocês com seus amigos. Escolham 10 amigos e envie essa live. Por quê? Para ficar incomodando as pessoas? Não. É porque sempre tem gente, quem tá aqui comigo a semana toda sabe que todos os dias vem gente dessa forma que não sabia que o evento estava rolando, não sabia, ó, Mayara lê no metrô quase todos os dias. Ótimo, legal. Tem sempre gente que não sabe que está tendo aula gratuita, tem gente que está precisando começar a estudar e não sabe como, e aqui a gente está fazendo isso, está dando esse suporte gratuito para vocês, né, nesse início de estudos. Tem muita gente que não sabe, então a gente está fazendo esse favor para as pessoas, a gente está ajudando as pessoas, quando a gente compartilha a live com mais 10 amigos. Então, ó, dedinho aqui no aviãozinho. Mas eu não sei, não tenho 10 amigos assim que eu acho que vai querer estudar. Tá, envia para menos, envia para 8, envia para alguém, tá? Então, ó, pelo menos 10 eu acho que é o justo, tá? Então, dedinho aqui no aviãozinho, envia essa live, tá? É sério, gente, é sério. Em todo evento que eu faço, tem várias pessoas que vêm, que estão precisando, que não conhecem, não sabem do evento, não sabem do curso gratuito, não sabem que tem muito conteúdo gratuito para estudar e vem por esses aviõezinhos que vocês enviam, tá? Então a gente está ajudando muita gente quando a gente envia esses aviõezinhos, tá bom? Boa noite! E o dedinho no coração é para o Instagram não derrubar a gente, né? Ele saber que Instagram é emotivo. Já falei para vocês, já expliquei isso para vocês. Instagram é emotivo. Então ele precisa de corações. Eu adoro ver esses coraçõezinhos subindo aqui também, né? Mas o Instagram ele precisa de corações para saber que a aula está legal e mandar para mais gente, ó. Jatobá, Pernambuco. Isso aí, bem-vinda. Agora aquele nosso outro ritual, né? Hashtag novinho, hashtag novinha, para eu saber se tem alguém que tá vindo hoje pela primeira vez, tá? Se você nunca assistiu a uma aula minha, uma live minha, em qualquer momento, coloca aí hashtag novinho, hashtag novinha, para eu saber que você é novo por aqui. Hashtag velho, hashtag véia, ou veinho e veinha, para os meus velhinhos, né? A galera que já assistiu a pelo menos uma aula minha já virou velhinho. São meus velhos e minhas véias, ó, a veinha aí, tá vendo? São os meus veinhos e minhas veinhas. Vou contar uma coisa pra você que ontem era novinho. Você que assistiu ontem pela primeira vez a uma aula minha, hoje você foi promovido a veinho e veinha, tá? Então,
você é hashtag, ó, mas tem gente nova, ó. Olha, tem gente nova, sejam bem-vindos. Dessa vez eu tô chamando a galera nova até o final, porque o pessoal que é novo, que tá chegando hoje, no grupo de alunos eu estou disponibilizando a gravação da semana inteira, tá? Da semana inteira de evento. Então, assista a aula de hoje tranquilamente. Depois você, lá no grupo de alunos, vai ter acesso às gravações de todas as outras aulas. Mas tem uma notícia para você, você tem que assistir até amanhã, porque amanhã sai tudo do ar, tá? Porque amanhã é o último dia de evento, tá bom? Mas dá para assistir, tá? Então, olha, tá misturado, né? Tem gente nova, tem os velhinhos, tem a galera que tá quietinha. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Para os novinhos, né? Meu nome é Michele, sou Michele Miguel, professora de português, italiano e literaturas. Trabalho com português, com o ensino de gramática e interpretação de textos. Novinha, não assisti tudo, mas assistiu alguma coisa, já é velhinha, hein? Eu trabalho com o ensino de português, interpretação de textos, de gramática, tá? E eu, há mais de 17 anos eu trabalho com tenho essa missão, né? De interpretar, simplificar a língua portuguesa, encurtar a ponte entre vocês e o aprendizado de língua portuguesa, tá? Por quê? Porque tem muitos, eu vi desde o início, desde a minha faculdade, né? E desde o início dessa minha caminhada como professora, que muitos conceitos, eles poderiam ser simplificados. Tinha muitos alunos que tinham muita dificuldade, por exemplo, dou esse exemplo todos os dias aqui, porque ó, véi. Gente, quem não tá no grupo, não se preocupa. Eu vou dar orientação para vocês entrarem, tá? Eu vi, por exemplo, todo dia eu dou aqui esse exemplo, porque todo dia tem gente nova, então os velhinhos não se irritem, hein? Porque, gente, tem explicações dentro da língua portuguesa, não só dentro da língua portuguesa, né? Mas tem explicações que ocupam, por exemplo, uma página inteira de um livro, exemplo, tá? Para te explicar um negocinho desse tamanho que poderia ter sido explicado em uma frase, em uma linha. Então, se eu sei que dá para fazer isso, por que eu vou deixar vocês sofrerem, passarem pela dificuldade de não entender, de odiar o português, de ficar nesse processo de quero fazer um concurso, mas o português é meu vilão, eu não consigo, eu nunca consegui aprender. Então é isso que eu venho fazer aqui, essa é a minha missão, tá? No meu trabalho em sala de aula, no presencial, que eu já não dou mais aula presencial, eu tô aqui totalmente no online e é o meu trabalho aqui na página do Instagram, no YouTube, nesses eventos que eu faço, tá? Nos meus cursos todos, é esse o meu trabalho, é esse o meu método, tá bom? E esse curso é para quem? É para você que tem dificuldades em português, que você sempre teve dificuldades, tá? Você precisa começar a estudar do zero agora. Esse curso é para você. Todo dia eu digo para quem é e para quem não é. Hoje eu comecei para quem é, né? Para quem é esse curso? Para você que precisa começar do zero e estudar toda a gramática, não sabe por onde começar. Esse curso é para você. Esse curso é para você que estuda português já há muito tempo e nunca conseguiu entender. E precisa entender, quer entender. Esse curso é para você. Para você que na escola nunca entendeu, sempre tirou nota baixa, odeia português, nunca conseguiu, na verdade só decorava para tirar ali a nota na média e passar, mas agora você precisa aprender para fazer um concurso. Esse curso é para você, tá? Para você que já estuda, já faz prova, mas quando chega lá na prova não consegue fazer. Quando chega lá nos exercícios não consegue fazer. Não sabe qual foi a informação que passou ali, que você deixou passar, as dúvidas que você não tirou e tá perdido. Esse curso é para você. Tanto esse curso aqui dessa semana, do Destravar da Aprovação, quanto os meus cursos completos, né? Vou assistir amanhã para o curso completo de português, o próximo nível, que o nome é bem especial justamente para isso, para te levar para um próximo nível na sua vida, não é só em português, tá? Aqui, gente, nunca foi sobre português. Nunca foi sobre português. Essa semana
Por isso que eu coloquei destravar da aprovação. A gente precisa destravar muita coisa para ser aprovado. Tem muita gente que está travada em muitas outras coisas além do conteúdo de português. Por isso que a nossa semana foi toda destravando parte por parte até a gente chegar no conteúdo, começar a falar do conteúdo mesmo de gramática, né? Você que está chegando hoje vai assistir lá as gravações, você vai entender do que eu tô falando, tá? Nós falamos aqui, ó, amanhã eu vou fazer, aula mais importante da semana. Eu vou fazer um resumão. Nós vamos chegar a uma conclusão a respeito dessa semana toda, do porquê que a gente estudou tudo isso essa semana toda. Amanhã tem a abertura de inscrições do próximo nível. Tem presente, bônus, condições especiais para quem estiver ao vivo e fizer a inscrição durante a aula ao vivo. Então amanhã é um dia muito importante. Tão importante quanto os outros, mais importante que os outros, tá? Olha, nós já vimos a verdade sobre o que te trava em português. Nós falamos sobre os 7 pecados dos estudos. Muita gente destravou no primeiro dia. Assista essa aula se você não assistiu. Se você quer rever, aproveita que vai ser só até amanhã. Eu ia tirar hoje, mas decidi deixar até na verdade, antes de começar a aula de amanhã. Eu já vou tirar, tá? Vocês têm que assistir. Nós já vimos a verdade sobre o que não estudar para passar. Tão importante quanto saber o que estudar é saber o que não estudar. Tem disso também, Michele? Tem. A verdade sobre o que estudar para passar em qualquer prova. Nós vimos o roteiro, nós vimos a ordem certa, nós vimos tudo o que é preciso estudar dentro de português. A verdade sobre as pessoas que gabaritam português. Vimos os principais conteúdos, estudamos aqui juntos tudo sobre crase, coloquei lá mais conteúdos no grupo. Vocês viram lá? Tem pontuação, tem ponto e vírgula, tem pronomes relativos, tá tudo lá, tá? Eu disse que ia tirar com 24 horas, não tirei nada, tá tudo lá, tá? Nós vimos a verdade sobre como não esquecer o que se estuda, né? Métodos de estudo, hábitos que vocês precisam modificar para poder absorver melhor o conteúdo e um método mesmo que funciona para você não esquecer qualquer coisa que você estude, tá? E hoje nós vamos ver interpretação de textos, a verdade sobre como gabaritar matemática ou qualquer outra disciplina com interpretação de textos, tá bom? Tem gente aqui me avisando no zap que o áudio está atrasado. Como é que tá aí para vocês? Me avisem. Estão me ouvindo bem? Tá atrasado para todo mundo ou não está? Estão me vendo? Tá travando? Como é que tá? Me avisem pra gente partir para o conteúdo de hoje. Me avisa aí, gente. Todo mundo pegou o material de hoje no grupo? Quem está sem o material não tem problema. Acompanha aqui. Depois, quando acabar a aula, como é que você vai entrar no grupo? Gente, tá travado? Tá ok? Ninguém me responde? Tá tudo atrasado? Nós vamos fazer juntos interpretação. Tá, gente? Tá ruim? Ah, eu não queria. Deixa eu tirar do Wi-Fi. Vê se vai melhorar. Tirei aqui do Wi-Fi. Vamos ver se tá melhor, se melhora agora. Vê se a conexão tá melhor. Me avisem aí, por favor, se melhorou, tá? Ainda tá atrasado? Melhorou ou não melhorou? Sim ou não? Sim, sim ou não? Melhorou, não melhorou? Melhorou. Sim. Ai, que bom, gente. Porque esse negócio de sair pra voltar é uma trabalheira danada, atrasa a aula, galera se perde. Que bom. Então vamos manter assim. Obrigada. Quem foi que me avisou aqui? Ai, não dá pra ver o nome. Obrigada, tá? Então, gente, é o seguinte. Deixa eu ir falando e mandando os atrasados do Enem aqui. O que eu tava falando? Me ajuda, gente. Enfim, vamos para o nosso conteúdo. Interpretação de textos. Nós temos várias modificações que nós podemos fazer nos nossos estudos
e na hora de ler e interpretar um texto, que já vai fazer diferença para na hora de você fazer um exercício de interpretação, uma prova de interpretação, tá? Já tem coisas que você vai fazer que se você pegar, que eu vou dizer aqui hoje, que se você pegar uma prova amanhã para fazer um exercício, você já vai sentir diferença, você já vai fazer bem diferente a sua prova. Tô aqui mandando uma mensagem para os atrasados, tá? Então, anotem, tá? Anotem. Se você estiver sem o material, acompanhe aqui, tá? Ah, lembrei o que eu ia falar. Você que entrou hoje, como é que você vai entrar para o grupo de alunos? Você vai, quando acabar essa aula aqui, quando acabar essa aula aqui, você vai na minha bio, no meu perfil. O que é a bio? Ali, quando você entra no perfil do Instagram de alguém, tem ali a foto, né? Um círculozinho com a foto, tem algumas coisas escritas e tem um link azul. Você vai clicar naquele link ali e você vai entrar para o grupo de WhatsApp dos alunos. Aí é só aguardar que eu vou repostar as aulas anteriores, vou postar tudo de novo, tudo que é importante, eu vou repostar. Quando eu vejo um grupo que entrou gente nova, são vários grupos, por isso, gente, que eu não consegui abrir o grupo para conversar com vocês. Eu queria muito conversar com vocês pelo WhatsApp, eu acho que hoje eu vou tentar, quando acabar a aula, mas são muitos grupos. Quando eu vejo que entrou gente nova no grupo, eu reposto, tá? Pessoal que já tá no grupo, super paciente, parabéns para vocês, muito obrigada pela paciência, porque a gente tem que repostar mesmo. Entrou gente nova, a gente tem que colocar de novo, tá? Então, no final da aula, você vai lá, tá? Bom, vocês viram que o material que eu deixei é sobre... Tem uns exercícios, umas coisas de interpretação que nós vamos fazer juntos. Mas eu tenho algumas coisas a dizer antes disso, tá? E é bom que vocês tentem anotar, tá bom? Busquem anotar. Eu não posso, novamente, eu não posso ficar ditando, senão a aula não acaba, né? Hoje a aula vai ser um pouquinho maior, mas é preciso dizer, tá? São tópicos importantes que vocês precisam conhecer. Não são tópicos, são dicas, são orientações importantes que vocês precisam conhecer para fazer uma boa interpretação de textos, tá? Então, assim, são, na verdade, eu chamei de macetes, mas... Tá, vamos chamar de macetes, assim, primeiros macetes. Mas, na verdade, são práticas que vocês precisam conhecer, tá? Olha, parece clichê, mas eu já comecei a falar sobre isso antes mesmo, né? Vocês precisam ler, né? Quem não lê, precisa começar a ler. O que eu vou ler, Michelle? Eu tenho medo daqueles livros grandes, grossos, linguagem difícil, eu não tenho hábito da leitura. Lê revista. Leia jornal, eu gosto de esporte, leia a seção de esportes. Lê sobre novela, a galera tem um preconceito contra a novela, não tem nenhum preconceito. Novela, antes de ir pra TV, é texto, é roteiro, é livro, é literatura. Não tem. O problema é quando a pessoa só vive para aquilo. Só vive e fica ali alienado, só, né, parado naquilo. Vendo novela, só a única coisa que importa na vida dela é novela. Isso é ruim. Mas é entretenimento, é uma distração, né? Enfim, é lúdico, né? É ficção. É ruim também quando a pessoa pega aquele conteúdo como verdade para a própria vida. A pessoa diz alguma coisa lá, mas fulano falou na novela. A novela é ficção, gente, né? Mas é entretenimento, é distração. Do mesmo jeito que a gente lê um livro, vê um filme, tem gente que vê novela, eu gosto, tá? Então, lê sobre novela, lê... sabe, bons livros para você começar a ler, livro teen, livro adolescente, sabe? Aqueles livros tipo Thalita Rebouças, né? Tipo A Culpa é das Estrelas, né? São histórias com uma linguagem super jovem, uma linguagem super acessível, que não costumam ser livros grossos, quer dizer, alguns são, né? Que veio uma moda dos adolescentes aí lerem só tijolão, mas tem uma linguagem super acessível, te prende. Começa a ler uma página por dia, 2 páginas por dia, vai aumentando aos poucos, vai se envolvendo ali com a história, tá?
É a mesma coisa que você assistir um filme e ver uma novela. Você vai acompanhar ali, você imagina, aguça a imaginação, tá? Primeira coisa é você ter material para interpretar. Como é que você vai exercitar a sua interpretação, a sua criatividade, se você não tiver material para interpretar, tá? Então você precisa começar a ler. Tenta explicar, quando você estiver exercitando interpretação de textos, tenta explicar para alguém o que você acabou de ler, para ver se a pessoa entende, né? Poxa, fulano, tô lendo um livro tão legal, sabe o que acontece? Conta um pedacinho, vê se a pessoa entende o que você entendeu, o sinal que você entendeu certo, né? Quando você tá numa prova de interpretação, é normal não entender tudo no texto na primeira vez que você lê. É normal, gente, leia o texto mais de uma vez, tá? É normal você ter que ler o texto mais de uma vez. Eu leio o texto mais de uma vez. É normal e é necessário, tá? Só passa adiante, tipo, só passa para o Ih, trava-língua aqui agora. Só passa para o próximo parágrafo se você entender o parágrafo anterior. E assim vai até o final. Ainda não tá legal, lê de novo. Claro, você não vai passar 1 hora da prova lendo a mesma questão, né? Vamos ter bom senso. Mas você precisa ler mais de uma vez, tá? Ler mais de uma vez não é perda de tempo dentro de uma prova. Na verdade, é a garantia de que você vai entender certo e responder certo, tá? É normal, tá bom? Quando você estiver lendo em casa, faça uma leitura ativa. O que é uma leitura ativa? Marque as palavras que você não conhece. Marque os termos que você não conhece. Depois pesquisa. Deixe um dicionário perto. Eu não tenho dicionário físico. Acho que muita gente perdeu o hábito de ter um dicionário em casa, né? Desculpa, gente. Muita gente perdeu o hábito, né, de ter um dicionário em casa. Mas nós temos o quê? O Google. Então, marquem. Não precisa você ficar interrompendo a sua leitura toda hora, porque a própria história vai te ajudando a entender o que aquilo ali quer dizer. Mas consulta. Por quê? Porque você enriquece o seu vocabulário para você entender cada vez melhor outros textos e para te ajudar também na hora de fazer uma redação, tá? Eu não dou aula de redação, já falei aqui, eu não dou aula de redação. Eu dou aula de gramática e de interpretação de textos. Mas a gramática é a base para você fazer uma boa redação, né? Então, na verdade, tudo que eu dou aqui nos meus cursos e tal, te leva a fazer uma boa redação. E você enriquecer o seu vocabulário é determinante para você não ser redundante, para você não ser repetitivo quando você for escrever, tá? Não ignore o título. Tem muita gente que pega o primeiro que é o título. Michelle, tem gente que não sabe o que é o título? Tem. Se você não tem o hábito da leitura, se você não lida com isso, tem gente que não sabe o que é o título. Tem muita gente que confunde título e tema. Tive muitos alunos que passaram por isso. Primeiro, título é o quê? Quando você tem lá um texto, né? Você pega um texto, logo no iniciozinho do texto tem ali uma frasezinha, uma palavra, uma expressãozinha, né? Aquilo ali, antes do texto, pequeno, centralizado, aquilo ali é o título, tá? É o título do texto. O tema é o assunto geral daquele texto, tá? Então, tem um texto falando sobre política, sobre as próximas eleições, a probabilidade de um determinado candidato ganhar as eleições. Esse é o assunto. Qual é o título do texto? Vamos dizer, Eleições 2022, escrito lá em cima, título. Aí desenvolve o título. Entenderam? Então, não confundam e não ignorem o título. Normalmente o que está escrito lá no título já é um spoiler, vamos dizer assim, né? Já é uma dica do que vai tomar conta de todo o texto, do assunto que vai tomar conta de todo o texto, tá?
Então, não ignorem o título e cuidado para não confundirem título e tema, tá? Quando vocês estiverem respondendo as questões de interpretação de textos, não tentem adivinhar, tá? Gente, prova de interpretação de textos é uma prova de consulta. É a única parte da prova que você faz consultando. Você tem o texto, você tem as questões e você vai responder as questões de acordo com o texto. Você vai voltar no texto e vai olhar. É uma prova de consulta. Então, por que cargas d'água que você vai tentar, adivinhar, tentar lembrar o que você leu e responder de acordo com a sua cabeça? Volta no texto, tá? Volta no texto. Não tente adivinhar. Volta lá no texto pra... Não tem problema que tá atrasado, tá tudo bem. Não tente adivinhar, tá? Não tente. Volta lá no texto, tá bom? Durante a leitura, já vá sublinhando o que você acha que é mais importante dentro do texto, alguma coisa que te chamou mais atenção. Provavelmente isso vai estar ali no meio das perguntas, tá? Em alguma resposta. E aí vai te ajudar. Aí eu lembro disso, você vai voltar lá, tá? Normalmente as provas colocam assim, na linha tal, né? No parágrafo tal, mas outras não, tá? Então, se habituem a fazer essa leitura já percebendo os pontos fortes do texto, tá? Com as leituras que vocês vão fazer, tá bom? Cuidado com deduções, tá? Você está lendo, você tem um texto na sua frente. Você só vai responder as questões de acordo com o que está escrito ali, tá? Porque tem perguntas que são assim, deduz-se sobre o texto que isso, isso e isso, ou que, para você marcar as questões. Deduz-se sobre o texto, que ele quer dizer ali, é você... algo que você entendeu e pôde retirar aquela informação do texto. Não é uma opinião sua, da sua cabeça, aleatória, não, tá? Então, não deduza coisas da sua cabeça que não estão presentes no texto. Você só pode trabalhar com o que está presente no texto, tá bom? Leia o texto sem julgar o autor. O que é isso? Leia o texto de coração aberto. A opinião do autor não é a sua opinião. Por exemplo, eu, Miguel, sou contra a legalização do aborto. É uma opinião minha, eu sou contra. Não vamos debater isso aqui, é só um exemplo, tá? Mas eu sou contra, eu tenho as minhas ideias a respeito disso e sou contra. Aí eu chego numa prova e encontro um texto totalmente a favor da legalização do aborto. Alguém defendendo a legalização do aborto. Alguém falando só pontos positivos a respeito disso. A opinião dela a respeito disso. E você vai responder questões sobre esse texto. Você não pode julgar o cara que escreveu esse texto. Eu, Michele, que tem uma ideia contrária, eu não posso me revoltar, julgar o cara que escreveu aquele texto e ficar dando a minha opinião na hora de responder. Vocês estão entendendo? Por quê? Gente, isso ali é uma prova, isso ali não é um debate, tá? Isso ali não tá atingindo os seus princípios, tal. A ideia pode estar, mas o texto em si só está ali para você responder questões e fazer uma prova, tá? Então, você precisa ler o texto, independente do assunto, de coração aberto, de mente aberta, tá? Entender o que o autor quis dizer, entender a ideia do autor, entender o que ele quis mostrar ali e responder de acordo com o que ele quis mostrar ali, beleza? Coloquem um ok aí para saber se está fazendo sentido. Escrevam aí alguma coisa, um ok, um emoji, um foguetinho, que ainda não vi foguete hoje. Foguete não dá ré. Os novinhos aí, a gente gosta aqui do foguete, porque o foguete não dá ré, ó. Sobe e vai embora, é o infinito e além. E é isso que a gente faz aqui, tá? Então, enquanto isso, dedinho no coração, porque o Instagram precisa deixar a gente aqui.
Quero saber se está ok, se está todo mundo entendendo, se está fazendo sentido. Beleza? Então, beleza. Tá, qualquer dúvida, gente, coloca aí, tá? Coloca aí e eu vou dando jeito de responder como tem sido aí durante a semana, tá? Aliás, teve um dia que vocês colocaram várias dúvidas, acho que foi no dia da crase, que a aula já tava super tarde. Eu falei, ó, me mandem ai, que bom que tá fazendo sentido, muito feliz. Me mandem as dúvidas por direct, porque eu não vai dar tempo de eu responder agora. E vocês não me mandaram. Me mandem. Vocês tiraram as dúvidas ou vocês só esqueceram de mandar? Mandem lá, tá? Bom, continuando. Leia todas as alternativas. Você está fazendo uma prova, tá lá, texto, questões, você precisa ler todas as alternativas, tá? Por quê? Você lê a primeira, parece que tá certa, mas tem questões que você precisa achar a mais certa. Tem questões que são muito parecidas, que a diferença entre uma e outra é muito sutil. Então, você precisa ler todas as questões. Porque pode parecer que a primeira está certa, que a segunda está certa, mas pode ter uma mais certa lá no final. Então, leia todas as questões, tá? Vai eliminando as erradas, vai por eliminação que dá certo, tá bom? Se você leu o texto todo e o texto não fez sentido, você leu errado, tá? O texto, ele precisa fazer sentido. Não, você já passou por isso? Eu li um texto de fulano de tal, um autor tal. Ih, aquele homem maluco, não entendo nada. Não entendi nada do texto dele. Então, você leu errado, tá bom? Você, principalmente numa prova, gente. Uma coisa é você pegar um livro e o autor realmente tem uma linguagem difícil, ele usa palavras que não são comuns, né? A gente não costuma usar no dia a dia, enfim. E aí, você não entendeu muito bem o que ele quis dizer e tal, beleza, mas numa prova, você tem que terminar o texto entendendo. Não entendeu, lê de novo, não entendeu, lê de novo, e é isso, tá? Vocês precisam entender. Se numa prova você terminou de ler, não entendeu, você leu errado. Não existe isso do texto não fazer sentido, ele tem que fazer sentido, tá? Não tenha medo de textos grandes, tá bom? Leia devagar, leia com calma, né? Leia devagar, que eu digo leia com calma. O texto toma a página inteira da prova. Calma, lê devagar, você vai entender o texto, você vai terminar de ler entendendo, se não entendeu vai ler de novo. Não fica, sabe, aquele desespero assim, tem gente que já chega na prova e folheia a prova todinha e se desespera, porque a prova é muito grande, porque tem muito texto, porque isso, porque aquilo. Calma, você não vai fazer tudo ao mesmo tempo, você vai ter tempo para fazer isso, tá? E outra, comecem, agora já saindo da interpretação, comecem numa prova pela que você domina melhor, tá? Eu sou melhor em português. Então começa pela de português. Porque se no final acabar não dando tempo de você ler tudo, acontece. Não deu tempo de você ler a prova inteira, você vai ter que chutar, pelo menos você chuta as que você menos entende. Não vai deixar para chutar uma matéria que você domina, tá? Então, prestem atenção nisso também. Eu sou melhor em matemática, então começa pela matemática. Vai pela ordem do que você domina melhor, do que você estudou mais, tá? Isso é muito importante numa prova. Para se precisar chutar alguma coisa no final, você chutar as questões de provas que você realmente não conhecia, que você não lembrava, que você não tinha estudado, tá bom? A gramática vem muito dentro da prova de interpretação, tá? Cada vez mais a gramática vem dentro da prova. Porque assim, houve um tempo em que separavam provas de interpretação, provas de português, né? Gramática. Só que, atualmente, cada vez mais a gramática vem dentro de interpretação de textos. Toda a gramática. Então você tem que passar por aqueles textos grandes e tal o tempo todo, tá bom? Então, você precisa estudar a interpretação de textos mesmo, tá?
Coisa boa para você exercitar a interpretação de textos. Coisa boa é música. Quantas músicas a gente não ouve sem prestar atenção na letra? Ai, adoro essa música, mas o que agrada? É a melodia. É a melodia, a gente gosta tanto daquela melodia e tal. Não acontece com música internacional, né? Eu não sei inglês, não falo inglês. Tem tanta música que me agrada pela melodia que quando eu vou descobrir a letra eu fico, meu Deus do céu, eu gostava disso, gente. Nossa. Então, assim, é se acostumar a prestar atenção na letra da música, mesmo sem você estar lendo, preste atenção no que você está ouvindo. Nossa, tem tanta música que a melodia é linda e a letra é mais linda ainda. Tem músicas já antigas que às vezes assim, caramba, eu nunca tinha prestado atenção nessa letra. E a letra é maravilhosa, né? Então isso é um bom exercício para você aprender a interpretar textos. Todo mundo tem um smartphone na mão aí, né? Põe lá no Google, letra da música tal, acompanha lendo, ou então até sem nem ouvir, vai lá e lê, né? Isso é um bom exercício de interpretação de textos. E outra boa forma de vocês lerem, se acostumarem a ler, é também ler quadrinhos, revistas em quadrinhos, tá? Ah, mas isso não é uma bobeira? Não, Michele? Não é mesmo. São histórias, tem os quadrinhos mais infantis, tem quadrinhos adultos, né? E você se acostuma a interpretar não só textos, como também imagens. Vocês vão ver no material de vocês que tem imagens pra gente interpretar. E imagens também caem em provas, tá? Imagens, charges, quadrinhos, tá bom? A gente tem que acostumar, nós temos que nos acostumar a interpretar não só textos, mas também imagens. A publicidade faz isso com a gente o tempo todo, né? A gente vê um cartaz, um outdoor, alguma coisa assim. A publicidade faz isso com a gente o tempo todo. Gente, interpretar nada mais é que entender uma informação que está sendo passada pra gente, tá? É você absorver o que aquilo ali quis te comunicar. É você entender aquela comunicação, tá? Isso mesmo, a interpretação é chave para muitas coisas. Por isso que o meu curso de interpretação de textos, o meu curso intensivo de interpretação de textos, que eu já disse que vai ser bônus para quem entrar no curso, ele se chama Plataforma Interpretando o Mundo, justamente por isso. Porque a gente interpretar não é só interpretar textos, é interpretar o mundo, é você aguçar a sua criatividade. E isso te coloca à frente, não só numa prova, isso te coloca à frente no seu trabalho, isso te coloca à frente em diversas situações. Por quê? Porque tem muita gente que fica ali, ó, travada mesmo ali, ó, naquele mundinho, que não vê, não lê nada, não fica a mente atrofiando ali, né? Então, peguem o material, vamos passar para o material agora, para a aula não ficar muito longa, tá? A galera que tá ansiosa para entrar no curso aí de interpretação, já sabe que vai ver muito mais sobre interpretação de textos também, né? E deixa eu pegar uma água aqui, porque o Zeca tá aqui me esperando e eu não bebi água hoje, né? Gente, tudo bem? Fazendo sentido até aí? Me avisem, por favor. Ah, tem matemática, sim. Vou tomar água. Hoje eu não tomei água ainda. Sim, mas é o que eu digo. Por isso que o título da aula de hoje é justamente isso, né? Você, gente, você pode gravar todas as fórmulas do mundo. Se você não souber entender o que a questão, o problema tá te pedindo, a gente vai ver isso aqui. Como é que você vai fazer a conta? Eu sempre dou esse exemplo. Como é que você vai fazer a conta? Gente, raciocínio lógico. Deixa eu beber água. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Grande parte da prova de raciocínio lógico, as pessoas têm mania de associar raciocínio lógico só
a matemática, só a números. Mas tem uma grande parte de uma prova de raciocínio lógico que é interpretação de textos. É você entender, ó, raciocínio lógico, raciocinar logicamente, né? Então, se você se acostuma a ler e entender e raciocinar de acordo com o que está escrito ali, você já está lá na frente também numa prova de raciocínio lógico, tá? Raciocínio lógico. Tem matemática ali também? Muitas vezes tem, é misturado, tá bom? Então, você precisa estudar interpretação. Vamos lá pro material. Ai, obrigada. Vamos lá. Peguem o material aí, ó. Material de apoio, aula 6. Caiu uma questão assim de português que parecia raciocínio lógico. A vírgula fez toda a diferença. Eu trouxe isso hoje. Nós vamos ver aqui no material. Quem está sem material, acompanha aí, porque eu vou lendo tudo e aí vocês vão poder acompanhar. Depois vocês entrem lá no grupo, né? E vão poder rever a aula, vão pegar o material, tá? Então, vamos lá. Ó, essa primeira aí, esse primeiro texto 1. O texto 1 é uma frase, para vocês verem que não existe só textos enormes, gigantes numa prova. A interpretação de texto pode ser feita com uma frase pequena. Vocês vão ver quanta coisa a gente tem para falar sobre essa frase, tá? Vamos lá, olha só qual é a frase. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco os leitores. De quem é essa frase? José Sarney, que saiu na Veja de dezembro de 97. Vamos lá. Passei a vida atrás... Não tem problema. Acompanha conforme eu vou falando que vai dar para entender, tá? Depois eu ponho o gabarito lá no grupo, não tem problema, tá bom? Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. José Sarney, que já foi nosso presidente, enfim, político por muito tempo, né? Enfim. E aí, as perguntas sobre esse texto são as seguintes. Já começa do 5, porque eu tirei de uma apostila, né? Então já tá do jeito que estava na apostila. Primeira questão. Deduz-se pelo texto uma mudança na vida. Vamos lá, ó. Esportiva, intelectual, profissional, sentimental ou religiosa? Vamos combinar o seguinte, gente. Vocês, conforme quem tá com o material, conforme eu for falando, já vai escrevendo a resposta, tá? Eu não vou dar tempo para vocês responderem, porque tem um delay, né? Tem um atraso, pra gente não fazer a aula acabar muito tarde, tá bom? Mas já vão escrevendo conforme vocês forem vendo a questão aí, a gente vai comentando, tá? Só para eu ver como é que vocês estão aí em interpretação, tá bom? Bom, pelo texto, né, só o deduz-se que eu falei aí. Deduz-se pelo texto uma mudança na vida. Esportiva, intelectual, sentimental, profissional, sentimental ou religiosa? Foi o quê? Profissional, né? Profissional. Por quê? Se ele passou a vida atrás de eleitores e agora busca leitores, ele mudou o ofício dele, né? Então, a gente claramente percebe que ele deixou de ser político para ser escritor. Não é fato? Então, fala de esporte no texto? A gente pode também ir por eliminação, né? Fala de esporte no texto? Não. Intelectual. Mas a parte que fala de eleitores não tá falando de intelectualidade, né? Tá falando de profissão. Então, ó, profissional. Fala de sentimento no texto? Não. Fala de religião no texto? Não. Então é a letra C, profissional, tá? Por quê? Porque a primeira parte ali, ó, passei a vida atrás de eleitores, não tem a ver com vida intelectual. Tem a ver com o trabalho dele, tá? As duas coisas têm a ver com o trabalho dele. Mudou de um trabalho para o outro. Então,
Resposta certa, letra C, tá bom? Quem não entender a resposta, não entender o porquê da resposta, escreve aí, tá, gente? Aí eu paro e explico, tá bom? Número 6. O autor do texto sugere estar passando de... Ó, eu acabei de falar na questão anterior. O autor do texto sugere estar passando de... Ou seja, ele está mudando de uma coisa para outra, né? O quê? De escritor a político, de político a jornalista, de político a romancista, de senador a escritor ou de político a escritor. E aí? Pela frase ali, dá a entender que ele primeiro era político e depois ele passou a ser escritor. Certo? E aqui nas perguntas, nas respostas, nós temos de escritor a político, já não é. De político a jornalista. No texto diz que ele é jornalista? Não, só diz que ele escreve, mas não diz que ele é jornalista, então não pode marcar essa. Elimina essa. De político a romancista. Lá diz que ele escreve, a gente entende que ele escreve, mas diz que é romance que ele escreve? Não, então a gente não pode afirmar que ele é romancista. Não está no texto isso. Então, elimina essa. De senador a escritor. Quando ele era político, ali disse o cargo dele? Não disse o cargo. Então, se não está escrito o cargo, a gente não pode afirmar que é de senador a escritor. Letra E. De político a escritor. Sim, são essas informações que a gente tem no texto. Que ele está passando de político a escritor. Ele buscava eleitores e agora, né, diz aqui, agora, ou seja, atualmente, naquela época, né, mas no texto é atualmente, ele vai atrás de leitores, tá? Então, resposta certa do número 6, letra E. Muito bem, gostei. Número 7. Infere-se do texto que a atividade inicial do autor foi... Infere-se. O que é infere-se? Infere-se entende-se do texto, retira-se do texto, tá? Entende-se do texto mesmo. Usa assim que vai bem. Então, infere-se do texto, posso deduzir do texto também, que a atividade inicial do autor foi o quê? Agradável. No texto diz que foi agradável, duradoura, simples, honesta ou coerente. Qual dessas coisas ali a gente encontra no texto? Letra B, isso aí. Como é que a gente encontra isso no texto? Quando ele diz assim, ó, passei a vida atrás de eleitores. Então, se ele passou a vida, foi muito tempo, né? Ele fez isso por muito tempo. Então, ó, resposta certa, letra B de bola. Duradoura, tá? Todo mundo entendendo, gente? Põe um ok aí, tá? Se ficar dúvida, escrevam que eu respondo, que eu repito, que eu explico de novo, tá? Beleza. Já dei a resposta dessa também, né? Número 8. O trecho que justifica a resposta ao item anterior é... E aí, quando a gente olha para aquela frase, para aquele texto, tá entendendo? Então tá ótimo. Quando a gente olha para aquele texto, para aquela frase, né? Qual o trecho que justifica a resposta ao item anterior? No item anterior, nós dissemos que a atividade inicial dele foi duradoura, ou seja, que a vida política dele foi duradoura. Qual é a partezinha desse texto que nos dá certeza disso? Passei a vida, né? Não vou nem ler as outras opções, porque eu já dei essa resposta. Passei a vida, né? É a letra C, tá bom? Ele pegou ali vários trechos
desse texto, né? Mas não tem nem como confundir. Passei a vida é a resposta, tá? Número 9. A palavra ou expressão que não pode substituir o termo agora é... Olha aí um detalhe, gente. Aqui, olha aí. Passei a vida. Isso mesmo, gente. Certinho. A palavra ou expressão que não pode substituir o termo agora é... Quando vocês encontrarem uma questão assim, ó, não pode. Circulem o não, tá? Quando vocês encontrarem assim, a opção incorreta é, a opção errada é, né? Isso muda nosso raciocínio no meio da prova. Circulem, sublinhem, deem um jeito de chamar atenção para aquilo ali, para você não esquecer que é para marcar a expressão que não pode substituir o termo agora, tá? Então aqui nós temos que encontrar algo que não é sinônimo de agora, tá? Que não tem o mesmo sentido de agora. Então, no momento é a mesma coisa que agora? No momento, agora, é a mesma coisa. É a mesma coisa, então não marca. Letra B. Ora, tem o mesmo sentido de agora? Tem o mesmo sentido de agora. Então, não marca. Presentemente, tem o mesmo sentido de agora? Tem. Então, não marca. Neste instante, tem o mesmo sentido de agora? Tem. Então, não marca. Letra E. Recentemente, tem o mesmo sentido de agora? Não, não tem. Recentemente quer dizer que foi agora há pouco. Tem pouco tempo, faz pouco tempo. Mas não que é agora, tá? Então, a resposta da número 9 é a letra E. Exatamente, tá? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Se alguém tiver ficado com dúvida, coloca aí, tá? Porque, gente, quando a gente tá fazendo um exercício, seja qual for, tá? O importante, claro, se a gente fizer tudo e não errar, ótimo. Mas o importante, tão importante quanto isso, é quando a gente errar, a gente saber por que errou e entender por que errou. E entender o porquê que a outra resposta que é a certa, tá? É isso que importa, tá bom? Então, se alguém errou alguma aí, beleza, desde que você tenha entendido por que você errou, por que aquela outra resposta que era certa, ótimo, tá bom? Exercício é assim, é no exercício que você pode errar, tá? Então, beleza. Vamos para a nossa primeira imagem. Vou colocar... Deixa eu colocar aqui a imagem, igual eu fiz ontem. Para quem não tem o material poder acompanhar. Olhem essa primeira imagem aí. Ai, depois eu volto na 8. Qual é a 8? Deixa eu voltar aqui. A 8 é a letra C, tá? Podia ter feito isso, né? Agora que eu pensei nisso. Vamos lá, gente. Essa primeira imagem aí. Obrigada pela visita, meus netinhos. Eu fico muito feliz. O que é que vocês estão vendo nessa imagem? A vozinha está feliz? Isso é uma charge, tá? A vozinha está feliz? Gente, dedinho no coração, que já temos 1 hora de live. Para o Instagram não derrubar a gente. Dedinho no coração. Vamos lá, vamos olhar para essa primeira imagem aí. A vozinha está feliz, sim ou não? A vozinha não está feliz. Parece até que tá meio chorosa, né? Porque o narizinho tá vermelho, ela tá chateada. Os netinhos estão fazendo o quê? Todos eles.
Estão fazendo o quê? Estão no celular. Eles estão mesmo visitando a avó? Eles estão aí fazendo uma visita à avó? Obrigada pela visita, meus netinhos. Não, né? Eles estão fazendo qualquer coisa, menos visitando a avó. Gente, normalmente a charge, ela traz uma crítica a alguma coisa. Os jornais trazem muitos charges com críticas à política, criticam uma realidade, algo que tem sido repetido e que não tá legal, né? Ou é sarcástica, ou algo assim. Os netinhos estão no celular o tempo todo, não estão nem aí pra vozinha. A vozinha ou tá chorando ou tá doente, né? O nariz vermelho, de repente, pode dizer que ela tá doente, não sei. E ela ali, né, sendo o quê? Não sei se ela tá sendo irônica, né? Tá sendo irônica. Por quê? Ela tá feliz? Não. E isso aqui é uma crítica a quê, gente? Quantas interpretações nós podemos fazer a respeito disso? Isso aí é uma crítica a quê? É uma crítica ao uso excessivo do celular? Estão presentes, mas não dando a devida atenção à voz, exatamente. Eles estão... É uma crítica ao uso excessivo ou é uma crítica ao uso errado do celular? É uma crítica ao uso de forma errada? É uma crítica ao uso precoce do celular? Por que crianças tão pequenas estão ali o tempo todo com o celular nas mãos? Se já que elas foram visitar a avó, por que esses pais estão deixando as crianças ali, fazerem isso? É uma crítica aos pais? É uma crítica especificamente ao excesso de tecnologia, ao uso de celular? Tudo isso aí a gente pode pensar a respeito dessa imagem, né? Então, é uma crítica, né? Acredito que foque mais no celular, não nos pais, né? Foque mais no... Tem muitas interpretações, muitas. E aí você imagina quantas questões numa prova poderiam fazer a respeito dessa imagem. Então, a gente tem que aprender a interpretar imagens também, tá? Uso precoce. Acredito que esteja focado no uso excessivo, no uso errado, no uso precoce do celular, né? Que o celular ele pode ajudar no mau uso, exatamente. O celular ele pode ajudar, mas ele pode também prejudicar a relação. Você está muito perto de quem está longe, mas muitas vezes você está muito longe de quem está perto de você, né? Quantas vezes aquela famosa história da mesa do bar e todo mundo no celular, né? Eu falo logo, me põe aí nesse grupo aí de vocês, né? A solidão que muita gente passa com gente por perto também, né? Você pode estar numa sala com várias pessoas, você pode estar numa festa e tá todo mundo assim, ó. Então são várias interpretações, várias questões que poderiam ter sido criadas em cima dessa imagem, tá? Então era isso que eu queria que vocês vissem, que vocês entendessem, que uma imagem, ela pode ter esse monte de interpretações e vocês precisam se acostumar. Então, você encontra interpretações na internet, você encontra... Por isso que é bom ler histórias em quadrinhos, porque você se acostuma a interpretar as imagens junto com os textos, tá? Então, pensem nisso também, tá bom? Essa imagem aqui. Vamos lá. O que nós estamos vendo aqui, né? Essa imagem, ela foi uma charge feita na época daqueles protestos, lembra? Bom, e como saber... Olha uma dúvida aqui, gente. Como saber qual foi a interpretação de quem fez a imagem? Vou te contar um segredo. Não tem como saber. A não ser que a própria pessoa faça um texto e acompanhe junto o texto, a pessoa dê uma entrevista, ou seja o que for, não tem como saber. Assim como poemas, né? Não tem como saber. Quando cai isso numa prova, eles precisam fazer perguntas que sejam muito óbvias, sabe?
em que a resposta esteja muito na cara, que a resposta esteja, não tenha uma outra opção para aquela resposta, sabe? Porque, na verdade, o que o autor quis dizer exatamente com aquela imagem, com aquele poema, quando é um texto mais em prosa, né? Um texto... Quando não é um poema, né? A gente consegue ter uma interpretação mais exata do que está escrito ali. Agora, quando é poema, eu até sou contra, na verdade, colocar poemas em prova, sabe? Porque, na verdade, há uma história aí, uma lenda, né? Dizem que é verdade, que botaram uma vez Carlos Drummond de Andrade para fazer umas questões sobre um poema dele e ele errou. Há essa história aí, né? Então, realmente, a gente não tem como saber. O que cai numa prova precisa ter um jeito óbvio de chegar àquela resposta. Senão, cabe recurso, tá? Senão, cabe recurso. Então, vamos lá, ó. Essa segunda imagem. Essa é uma charge da época, daqueles protestos de 2000 e... Quando, gente? Que eu já me perdi? 2013? Foi? O gigante acordou, não é só por 20 centavos, né? Por causa do aumento da passagem de ônibus, virou todo mundo na rua, todo mundo protestando, cantando hino nacional junto, aquela coisa linda, né? Vocês lembram disso? E os black blocs, aquela história toda, e aí no final acabava sempre em confusão, os protestos, aquele negócio todo. Então isso aqui, na verdade, é uma charge que faz referência àquilo, né? E faz o quê, né? Vamos analisar aí esse desenho. No primeiro quadrinho do lado esquerdo, nós temos aí o protesto. Protesto, nós temos aí, o protesto está com fundo verde, o cidadão ali tá o quê? Com uma camisa do Brasil, tá de mochila, tá com uma máscara, né, que os black blocs usavam, que representava muito eles na época, tá de boné, tá bem arrumadinho, né, tá com uma garrafa d'água na mão, não tem nada de errado ali, né, sim, tá tudo dentro do que acontecia mesmo. Do outro lado, ele coloca a palavra pretexto. Quem já tem alguma interpretação já pode ir escrevendo aí, tá? Quem já conseguiu interpretar essa pode escrever. Do outro lado nós temos o pretexto, fundo vermelho. O cara tá com a camisa amarrada no rosto, uma expressão malvada ali nos olhos dele, né? Dá a impressão. Ele tá carregando o quê? Eletrodomésticos. Tem algo quebrado atrás dele, parece ser uma vitrine, uma porta de vidro, alguma coisa assim, né? Tem coisas saindo ali pela bolsa dele. Ele tá protestando? Sim ou não? Vão escrevendo aí, gente. Já vamos escrevendo as ideias de vocês, o que vocês estão vendo. O primeiro tá protestando. O segundo tá protestando? Ou ele está usando como pretexto o protesto, né? Olha o jogo de palavras aí. O segundo, claramente, está vandalizando, está roubando, né? Ele, ali desse lado nós temos o vandalismo. No primeiro, nós temos realmente uma característica de protesto. Tem pessoas atrás dele, ó, no primeiro. Tem pessoas com cartazes. Ele tá realmente no meio de um protesto. O segundo não tá no meio de um protesto. É vandalismo puro, né? E por que ele usou essas duas palavras? Protesto e pretexto. Ele quis chamar atenção com essas duas palavras, né? Aproveitam as lutas sociais como pano de fundo para praticar atrocidades. Exatamente. Tá na bagunça, exatamente. E quem criou essa charge usou essas duas palavras, né, para fazer um jogo de palavras, que usou como pretexto o protesto para roubar, para fazer coisa errada, né? Está se aproveitando da situação para furtar, exatamente. Esse jogo de palavras, gente, tem um nome. Essas duas palavras
né, são parônimas, tá? Vocês vão estudar. Quem vai entrar no curso aí vai ver isso, bem no início do curso. Parônimas são palavras parecidas, tem pronúncia parecida, tem escrita parecida, né? Mas os sentidos são totalmente diferentes, tá? Oportunista, exatamente. Resumindo, um é de direita e o outro de esquerda. Não vamos entrar nesse mérito, não podemos entrar nesse mérito aqui. Eu não posso responder o que eu pensei. Não podemos entrar num debate político. Vamos pular isso. Bom, vocês entenderam, né? Então, deixa eu voltar aqui Não vamos entrar no debate político, por favor, senão a gente não sai daqui hoje. Ai. Entenderam, gente? Então, vocês precisam ter o hábito da leitura e também precisam agora olhar imagens, charges, histórias em quadrinhos, tirinhas de humor, né? Diferente. Acostumem-se, me prometam aqui hoje que vocês vão se acostumar a interpretar imagens também, tá? Cai em prova, tá bom? Vamos lá. E olha aí, ó, aqui teria uma questão, provavelmente uma questão de gramática dentro da interpretação de imagem. As palavras parônimas, né? Provavelmente. Se eu não me engano, no exercício de onde eu tirei isso daí tinha questão sobre parônimos. Bom, próximo texto, gente, é pra gente prestar atenção, falar um pouquinho sobre pontuação, tá? Sei que tá passando um pouquinho aí do horário que eu prometi, né? De manter 1 hora todos os dias, mas não falta muita coisa não, tá? Faltam só mais 2 coisinhas pra gente encerrar, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre pontuação, tá? Lendo aí o material, ó, os sinais de pontuação servem para mostrar as marcas sonoras em um texto escrito. Quando nós estamos falando, nós usamos parte da nossa interpretação, vem de quê? Da nossa expressão facial, dos nossos gestos, da nossa entonação, né? Nós temos várias características que demonstram, junto com as palavras, o que a gente quer dizer. Agora, quando a gente está escrevendo, como é que a gente demonstra isso? Com a pontuação, né? Então, a gente coloca lá o ponto de interrogação quando é uma pergunta. Muita gente não usa, esquece que o ponto de interrogação existe. Ai, tá atrasado? Não acredito, gente. Mas tá dando para entender? Ai, não dá pra sair da live agora e voltar, porque muita gente não vai voltar. E aí não vai terminar de entender aqui o negócio. Vamos continuar a ver se normaliza? Tá? Beleza? Deixa eu botar pro Wi-Fi e depois voltar para esse aqui pra ver se vai melhorar. Vamos lá. Melhorou? Vê se melhorou. Vê se melhorou aí. Me mandem sim ou não. Melhorou? Não melhorou? Como é que tá? Como é que tá aí? Melhorou? Ai, que bom. Então tá bom, vamos continuar. Então, num texto... Gente, quantas vezes a gente vê um monte de meme de WhatsApp aí que a pessoa tá querendo perguntar, mas não põe ponto. Aí a pessoa que responde tá respondendo, tá só conversando como se fosse uma afirmação. Mas na verdade era uma pergunta. E rola uma confusão, gente. Realmente há uma confusão de entendimento. A comunicação não acontece porque a pessoa não usou a pontuação correta. Gente, se você fez uma pergunta, você precisa colocar o ponto de interrogação no final. Se você está espantado, se é uma surpresa, se é um susto, você precisa colocar o ponto de exclamação no final, tá? Se você vai enumerar coisas, né? Hoje eu trouxe o bolo precisa dos seguintes ingredientes, 2 pontos. Farinha, ovos, manteiga, não sei o que, não. Você precisa colocar ali 2 pontos. Você precisa colocar vírgula entre essas, né? Tem aula de pontuação no grupo ainda, tá? Então aqui nós vamos... Por que eu não trouxe a aula de pontuação, né? Além de ficar apertado, eu já coloquei no grupo, aula extra. Então eu trouxe aqui um texto para nós lermos
e percebermos como a diferença na pontuação, não pontuar corretamente, pode fazer uma confusão na vida das pessoas. Você pode ter problemas no seu trabalho, você pode ter problemas no seu relacionamento, você pode ter problemas na sua prova por não pontuar corretamente, tá? Então vamos ler juntos, por favor? Não vai dar para eu botar a câmera ali do jeito que tava, porque o texto ocupa um espaço maior, não vai dar para ler, tá? Então eu vou lendo, vocês vão acompanhando e quem tá sem material depois olha o texto, tá? Para ver como é que foi feita essa pontuação aí na prática, tá bom? Mas só para continuar o que tá escrito ali, ó, sem esses sinais de pontuação, não conseguiríamos entender um texto escrito, não conseguiríamos mesmo, tá? Não conseguiríamos mesmo. No meu curso eu coloco lá um texto sem pontuação, as pessoas arrancam os cabelos, tá? Então vamos lá. A herança. Acompanhem aí, tá? Um homem rico está muito doente. Sentindo que sua hora estava chegando, pediu papel e caneta e escreveu: deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Mas antes de pontuar sua frase, ele morreu. Gente, não sei por que cargas d'água o cara primeiro escreveu para depois pontuar, mas foi isso que ele fez. Ele escreveu a frase inteira sem pontuação, quando ele ia pontuar, morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? E aí? Eram 4 concorrentes. Nesse mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou da seguinte forma: deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Ou seja, ele pontuou da forma que o beneficiava, né? Vocês perceberam? Ele usou ali a interrogação, a exclamação, o ponto, outro ponto e tal, de forma que todos entendessem que a herança iria para ele, né? Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Gente, o material o pessoal pegou antes, tá? Eu não vou colocar aqui a tela de novo, porque a letra tá pequena, não vai dar para vocês verem, tá? Então eu vou ler, vou explicar, e aí depois vocês pegam o material lá no grupo, tá? Para ver direitinho, e se precisar rever a aula, que eu vou botar a aula de hoje lá também, tá bom? Vamos lá, continuando. Já a irmã pontuou assim: deixo meus bens a minha irmã, ponto. Não a meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do padeiro, ponto. Nada dou aos pobres, ponto. Então, a irmã só precisou... Gente, vocês estão me ouvindo? Me avisem. Porque a Aurenice tá tendo problema, eu tenho que saber se o problema é para todo mundo ou se é só para ela. Me avisem, por favor. Vou continuando enquanto isso, tá? Ou seja, a irmã só usou ponto, 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 ponto e conseguiu se beneficiar. Fez a frase de forma que a herança iria para ela, né? E aí chegou a vez do padeiro. O padeiro fez a pontuação que julgou correta. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Né? O que ele fez aqui? Deixo meus bens a minha irmã? Interrogação. Não! Exclamação, né? Tipo, com espanto. A meu sobrinho? Interrogação. Jamais! Exclamação. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres, né? Então, vocês estão vendo como a diferença de pontuação muda totalmente a situação? Totalmente. Estão vendo isso? E aí um representante dos pobres, com mais estudo, fez sua versão. Tem a versão ainda do representante dos pobres. Deixo meus bens a minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada.
dou aos pobres. Gente, parece que isso é coisa só só pra gente ilustrar, né? Mas não é não, gente, essas coisas acontecem. Como não entrou sem acordo, o caso foi parar no tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres. Bom, com os pobres, eles estavam fazendo um bem a muita gente, né? Enfim, o juiz decidiu lá dar a herança para os pobres. Mas vocês viram como isso faz... Pontuação faz toda a diferença? Então, gente, por que muita gente não consegue interpretar textos corretamente? Porque não sabe usar a pontuação. A pontuação está totalmente ligada, o uso da pontuação está totalmente ligado à interpretação. A interpretação correta está totalmente ligada ao uso correto da pontuação. E você entender o papel de cada ponto, a entonação de cada ponto. Vocês perceberam que quando é pergunta, muda. Quando é exclamação, muda. Quando é só ponto, muda, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, se não for pontuado corretamente, você também não vai entender, né? E se você não conhecer a função de cada ponto, você também não vai entender. Então, estudem pontuação, tá? Aproveitem a aula que eu coloquei lá, tá bom? Acho até que esse texto tá lá na aula, se eu não me engano. Bom, vamos partir aqui. Ah, tem duas questões que eu deixei aqui. Mas eu não vou ver as duas, não. Eu vou ver só uma, tá? Senão vai ficar muito tarde. Vamos ver só essa primeira aí do piso, tá bom? Vamos lá. Eurenice, acho que é aí mesmo. O pessoal falou que tá normal, tá? Vê sua conexão, de repente sai e volta, pode melhorar, tá bom? Vamos lá, tá, gente? Vamos ver só essa primeira questão. A outra também é para ilustrar o que eu vou falar aqui, tá? Para não ficar muito tarde, tá bom? Vamos lá, ó. O piso de uma sala retangular com 6 metros de comprimento e 4 metros de largura será revestido com placas quadradas de cerâmica que tem cada uma 20 centímetros de lado. Assinale a opção que indica o número de placas necessárias para esse revestimento. Ou seja, isso aqui é uma questão de matemática. Matemática, né? Poderia ser física, né? Enfim, matemática. E aí, para você saber se o que marcar ali, A, B, C, D, E, você precisa fazer uma conta. O nome da carta, qual o nome do texto anterior que eu li? A herança, tá? Mas tem no material. Então, para você saber o que você vai marcar ali, você tem que fazer uma conta. Para você fazer uma conta, você tem que entender o que essa questão pediu, certo? Então, o piso, de novo. Vamos agora interpretar. Ó, primeira leitura. Deu para entender direitinho o que pediu? Eu não entenderia, porque eu já sei o que é. Então, vamos ler de novo. O piso de uma sala retangular com 6 metros de comprimento, ou seja, tem uma sala retangular, ou seja, 2 lados são maiores, 2 lados menores, né? Com 6 metros de comprimento, ou seja, os lados maiores têm 6 metros, e 4 metros de largura, os lados menores têm 4 metros. Beleza. Será revestido com placas quadradas de cerâmica, ou seja, o que é isso? Vão ser colocadas placas de cerâmica, vão colocar pisos de cerâmica numa sala, né, normal, que tem cada uma 20 centímetros de lado, ou seja, a sala é retangular, né, mas as placas, os pisos são quadrados, eles têm 20 centímetros de lado, todos os lados são iguais. E o que ele quer saber? Assinale a opção que indica o número de placas necessárias para esse revestimento. Você vai usar essas informações para calcular de quantos pisos ele vai precisar, né? De quantos pisos a pessoa vai precisar para cobrir toda a sala. É essa conta que você vai fazer.
Todo mundo entendeu a questão? A gente não vai fazer a conta. Mas todo mundo entendeu o que pede a questão? Diz pra mim aí. Vê se não é interpretação de texto. Vê se você não tinha que entender interpretação de texto. Com interpretação, né? Interpretar é entender o que você está lendo, o que você está vendo, o que você está ouvindo, tá? E isso se treina, isso se estuda. É isso que eu quero que entre na cabeça de vocês, tá? Vocês estão parados aí porque é delay ou porque vocês não estão me ouvindo mesmo? O que vocês acham? Vamos para a última? Vamos para a última, né? Rapidinho? Vamos para a última rapidinho. Analise a situação a seguir. A fim de alertar a população com cuidados para sua segurança, um delegado resolveu gravar um vídeo e postar nas redes sociais. Nesse vídeo, ele explica um golpe muito comum aplicado por ladrões de veículos, no qual estes mantêm um controle remoto de portão de garagem acionado, enquanto o proprietário de um veículo aciona o controle do seu carro a fim de trancá-lo. Estando o controle do portão acionado no instante em que o motorista aciona seu controle, o veículo não é trancado. Sendo assim, motoristas descuidados que não se certificam do trancamento do seu veículo são furtados com facilidade. O fenômeno da física, que melhor explica o que foi exposto nessa situação, ou seja, você tem que entender a situação para poder marcar a opção, que eu também não sei qual é. Mas eu sei que vamos interpretar esse texto. A fim de alertar a população, um delegado resolveu gravar um vídeo. O delegado foi lá, gravou um vídeo para postar nas redes sociais, explicando um tal de um golpe que estava acontecendo, né? Um golpe muito comum aplicado na época por ladrões de veículos, no qual eles mantêm, o que acontece nesse golpe? Eles mantêm um controle de portão de garagem acionado, ou seja, eles estão por perto com o controle de portão de garagem acionado, apertando o botão do controle do portão de garagem, enquanto o proprietário do veículo aciona o controle do seu carro para trancar. Então, enquanto a pessoa está trancando seu carro, o ladrão está lá, ó, acionando o tal do o controle de portão de garagem. Estando o controle do portão acionado, nesse instante em que o motorista vai trancar o carro, o veículo não é trancado. De alguma forma, o sinal daquele controle do portão interferiu no sinal do controle do carro. Sendo assim, motoristas descuidados que não se certificam do trancamento são furtados, né? Ou seja, vocês entenderam a situação toda? O ladrão aperta um controle de portão. Aqui ele ainda tá ensinando, né? Mas tudo bem. O ladrão aperta um controle de portão de garagem enquanto a pessoa tá trancando o carro. Pipi, pipi. O carro vai trancar? Não. Por quê? Porque o ladrão tá por perto apertando o tal do controle de portão de garagem. A pessoa que não verifica para ver se trancou mesmo vai se dar mal. O ladrão vai lá e rouba. Então, o texto está dizendo isso. Para quê? O fenômeno da física que melhor explica o que foi exposto nessa situação houve um fenômeno, né? O que foi exposto ali, o sinal do controle do portão de garagem interfere de alguma forma no sinal do controle do carro. E isso tem um nome. É um fenômeno da física. E ele quer saber o nome desse fenômeno. É isso. Agora, se você não estuda interpretação de textos, você consegue fazer a prova? Se você não entende o texto, tá, você não estudou, mas você sabe ler, você vai entender. Se você, de qualquer forma, demora muito tempo para entender esse texto, ou se você não consegue entender, ou se... é uma prova de interpretação de textos? Não, é uma prova de física. Então, gente, essa aula de hoje foi para tirar dúvidas de vocês a respeito de interpretação de textos, passar para vocês os principais macetes, as principais práticas que vão mudar a forma de vocês fazerem provas de interpretação de textos, que foi tudo aquilo que eu falei no início, e a gente colocar tudo isso em prática
né, vendo situações que nós podemos encontrar em que a interpretação de textos faz toda a diferença. A interpretação, de uma forma geral, faz toda a diferença. Então, o que eu digo para vocês aqui nesse finalzinho? Leiam, tá? Leiam, leiam e leiam. Eu vou colocar os gabaritos no grupo, pode deixar, tá? Então, gente, o que é que vocês vão fazer agora, para amanhã, tá? Se alguém perdeu alguma aula, assista tudo, porque amanhã, antes de começar a aula ao vivo, eu vou tirar. E a de amanhã eu vou deixar, ela vai ser só ao vivo, tá? Só ao vivo. Se você perdeu aula, né? Se você perdeu algum material, vai lá e pega no grupo. As aulas extras que eu coloquei de pontuação em geral, ponto, vírgula, pronomes relativos, eu vou deixar até amanhã também, então aproveitem, tá? Vou colocar os gabaritos no grupo. Amanhã nós vamos ter resumão. Amanhã nós vamos ter a conclusão dessa semana, tá? Nós vamos ter um momento de fechar, a gente juntar todas as peças de tudo que nós vimos essa semana no nosso destravar, tá? Amanhã é a conclusão desse destravar. Amanhã tem a abertura das inscrições ao vivo para o curso Próximo Nível, que tem coisas, para quem já olhou lá o site, o link que eu deixei lá no grupo, já viu que tem de especial para quem entrar ao vivo, né? Quem fizer a inscrição enquanto eu estiver ao vivo, tem bônus especiais, tá? Então você precisa, para você ganhar aqueles bônus, você precisa estar ao vivo. Então, eu não vi, o link tá lá no grupo, tá? Tem mais surpresa amanhã, eu gosto sempre de deixar uma surpresa, tem mais surpresa a respeito desse curso amanhã, tá? Então, amanhã é um dia, que grupo, né? Quem tá aí que não sabe qual é o grupo, tá bom? Você precisa estar no grupo dos alunos para ter acesso a tudo isso, tá? Inclusive, vocês vão receber primeiro o link de inscrição para entrar no curso Próximo Nível, que é o meu curso completo do zero ao infinito e além, né? Toda a gramática do zero, desse jeitinho aqui, nesse método que eu usei, que eu uso aqui nesse curso gratuito. Esse grupo, o link está na minha bio. O que é bio? Toda vez eu explico, né? Porque tem gente que não sabe. Você entrou no meu Instagram, tem lá a minha foto, círculo com a minha foto, tem umas coisas escritas e tem um link. Você vai entrar naquele link e vai para um grupo do WhatsApp, que é só de alunos desse curso aqui que está acontecendo, Destravar da Aprovação, tá? E aí, nesse grupo, você vai ter acesso a tudo isso que eu estou falando, tá? As reprises das aulas dessa semana, as aulas extras que eu coloquei, os materiais em PDF das aulas, o link já com a página do meu curso para vocês saberem o que tem no curso, o que vai ter de bônus, qual é o preço, como é que é o parcelamento, tá tudo lá. E amanhã, gente, eu vou explicar detalhadamente todos os detalhes a respeito do curso, tá? Detalhadamente todos os detalhes, ótimo. Pleonasmo aí. Eu vou explicar detalhadamente todos os pontos do curso, tudo que vocês viram lá, eu vou explicar, tá? Aqui, eu vou explicar tudo, como é que funcionam os bônus, né? Como é que é o pagamento, como que as aulas são apresentadas, como que eu vou acompanhar vocês, né? Eu gosto de turma pequena, por isso que eu tô insistindo para vocês estarem ao vivo e vocês já se organizarem, já prepara o cartão, se vai usar o cartão de outra pessoa, já fica com o cartão, por quê? Porque a turma vai ser pequena, tá? A turma vai ser pequena e por quê? Porque eu gosto de turma pequena, né? Quem já olhou lá sabe que eu gosto de dar uma consultoria individual, vai lá olhar, tá? Então, amanhã eu vou falar todos esses detalhes, inclusive sobre a gramática, tá bom? Por enquanto não, Afonso, por causa dos bônus, tá? Por causa dos bônus, porque assim, eu sempre crio esses bônus para quem tá ao vivo, porque tem, né? Eu sempre crio esses bônus para quem tá ao vivo, eu sempre crio condições, alguma coisa especial para quem tá ao vivo.
porque o encerramento é sempre ao vivo, né? Então, eu não vou poder fazer essas condições depois, porque vai ser injusto com quem estiver ao vivo, entendeu? Mas vem, vamos lá, continua. Você tá sempre por aqui, amanhã você vai estar também, que eu sei. Então, amanhã nos veremos todos, tá bom? Muito obrigada. Você tá no trabalho? Mas exceção de quê que você quer? Ah, mas você tá sempre aqui, você vai ver amanhã. Deixa de ser ansioso. Gente, muito obrigada pela companhia. Hoje batemos recorde, quase 1h40 de aula. Parabéns para vocês que estão estudando, que estão se dedicando, que estão fazendo o que é necessário para atingir o seu porquê, para chegar onde vocês querem, para passar no seu concurso, para chegar até a posse, né? Para atingir tudo aquilo que vocês buscam. Parabéns, parabéns mesmo, tá? E boa semana para vocês, bom início dessa jornada aí, dessa nova semana. Obrigada pela companhia. Vejo vocês aqui amanhã ao vivo e coloquem em dia tudo que vocês precisam colocar em dia lá no grupo, porque amanhã acaba. Atenção, eu vou mudar, eu vou avisar antes lá, porque eu esqueci de avisar aqui. Eu vou mudar o nome do grupo para grupo de pré-matrícula, tá? Porque vocês são os primeiros. Amanhã, de hoje para amanhã, vocês passam a ser... Vamos ver essa situação, tá, Afonso? Me chama lá no privado, vamos ver essa situação, tá? Vamos ver... O que eu tava falando? Por quê? Porque vocês já são o grupo de pré-matrícula, tá? Vocês estão lá... Vocês são o grupo de pré-matrícula, vocês são os primeiros a ter acesso a tudo. Então, eu vou passar a mudar o nome do grupo para grupo de pré-matrícula, tá bom? Vocês continuem lá e, principalmente, quem quer fazer a inscrição tem que estar lá dentro para não perder a sua vaga. Como eu disse, vão ser poucas vagas e vocês são privilegiados, porque vocês vão ter acesso a tudo primeiro, tá? Eu só vou abrir, colocar o link no Instagram aberto, lá no meu perfil, nos meus stories e tal, depois que eu der o link pra vocês, tá? Que os primeiros se matricularem ao vivo e tudo mais, aí eu vou colocar lá o link aberto. Então, vocês são privilegiados. Não desperdicem isso, tá bom? Gente, beijo! Muito obrigada pela companhia. Boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe e até amanhã, 8 horas da noite em ponto, tá? Tchau, tchau.